Olá, mais um vídeo. Tenho feito alguns vídeos falando assim, o mundo nunca mais será o mesmo depois do coronavírus. E o mundo? Como será depois do coronavírus? Eu não tenho uma visão apocalíptica de caos, que o mundo vai acabar, que o coronavírus é o final dos tempos. Não. Nós enfrentamos um momento de dificuldade, um momento de crise, mas com esperança, porque nós vamos passar por esse momento, mas isso vai trazer mudanças. E nós temos que refletir, nós temos que pensar. São dias que eu tenho praticado o ócio criativo. O que é? De você parar, você olhar para a situação, você analisar o cenário, você analisar o que está acontecendo, para ver como que você vai se posicionar. Eu acredito que pessoas que se posicionarem nesse tempo como uma resposta para esse tempo farão diferença e terão grandes resultados. Por quê? Porque é um momento de crise, um momento de dificuldade, quando você não fica paralisado, quando você não fica com medo e você avança para vencer um momento de crise, você é aperfeiçoado no final de tudo isso. Então eu creio que eu estou me posicionando para quando terminar isso, sair aperfeiçoado, sair melhor do que eu estou hoje. Amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje. E para mim eu tenho uma visão muito clara, para mim é muito clara, e eu já estou vendo algumas pessoas falarem sobre isso, algumas pessoas se posicionarem sobre isso, que a gente estava numa bolha. Como numa bolha, Carlos? Uma bolha do consumismo. Hora que o consumo desse uma diminuída, esse sistema ia entrar em colapso. Que sistema? O capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo e não estou falando que o capitalismo vai acabar. Mas assim, a gente via numa demanda de consumo, cada vez as empresas, cada vez as demandas tinham que aumentar mais e mais. E a hora que reduz o consumo, a gente vê que o sistema entrou em colapso. Então nós temos que olhar que a gente vinha, sim, numa bolha. Uma hora ela ia estourar. Então, a crise que o coronavírus está trazendo, que a gente vê aqui, estou falando agora de uma crise financeira. Estou falando de um olhar financeiro. Essa crise não é falta de crédito, não é uma crise devido a balanças comerciais, não. É uma crise de redução de consumo. Uma crise que veio devido ao quê? A pandemia. Nós temos o consumo reduziu. As pessoas não estão mais consumindo. Os serviços, hotéis, passagens aéreas, ofereço o serviço, mas eu não tenho mais quem compre o meu serviço. E os negócios, os negócios de serviço, eles têm um grande impacto na economia. Cerca de 70%, eles são os empregos mais baratos para serem gerados, o setor de serviços, e trazem um grande reflexo na economia do país. Então nós estamos tendo o quê? No mundo, é uma crise global. Não tem, vamos dizer assim, não tem culpados. Tem sim, a pandemia que trouxe esse reflexo. Então nós temos uma crise, a redução do consumo, uma crise, os serviços estão sendo oferecidos, mas não tem quem compre esses serviços, então nós estamos entrando numa crise. Voltando, nós víamos no quê? Numa bolha. Falar isso para você. Nós estávamos numa bolha. Caiu o consumo, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Nós estamos vendo as economias. É mundial. Não é o Brasil, não é uma crise no Brasil, não é uma crise num cenário micro, né? Mas é um cenário mundial, todo mundo enfrentando isso. Vamos lá. Então, uma bolha. Segunda coisa, a gente vê assim a globalização. A gente vinha num período que se falava muito em globalização. O quê? Parcerias comerciais, países com parceiros de outros países. O mundo estava falando assim, vamos se globalizar. E essa crise, essa pandemia, nos trouxe uma realidade. Quando
ela bateu aí, essa pandemia, essa crise, bateu em cada país o quê? Se recuou, eu estou defendendo o meu. Ninguém se ajudou. Globalização fala assim, eu sou parceiro comercial, você me ajuda e eu te ajudo. Não, cada um está defendendo o seu. Então nós vamos ver agora assim, também uma mudança no cenário da política mundial. Como, Carlos, você fala isso? O liberalismo era uma tendência mundial que nós vimos o quê? É do Estado interferir menos, uma menor interferência no Estado, ele vai ser um pouco revisto. Os países, os seus governos, eles vão rever um pouco o quê? Não que nós vamos acabar com a globalização, não, isso não vai acabar, mas algumas coisas vão mudar. Nós vamos ver daqui para frente, logo que essa crise passar, essa pandemia passar, nós vamos ver os governos, a política sendo posicionada de modos diferentes. Quando eu falo uma política, eu falo uma política internacional, entre países. Por quê? Porque eles vão ver que um pouco mais de protecionismo, eles se defenderem mais um pouco, pensarem um pouco mais no país, não pensar num todo. Eu tenho que pensar num todo, eles vão pensar mais neles. Provavelmente nós vamos ver uma mudança nesse sentido, né? Nesse parâmetro que eu tô falando aqui para vocês. E com certeza nós agora estamos num cenário, agora voltando para os negócios, para os serviços, para o empreendedorismo, nós estamos num cenário que o quê? Inovação. Nós se deparamos que agora a gente já víamos num processo que fala indústria 4.0, internet das coisas, tudo conectado, e então isso vai acelerar. A gente vinha vamos supor assim, que a gente ia demorar 10 anos para acontecer. Eu vou colocar mais ou menos isso, 10 anos isso vai acontecer muito mais rápido. Essa automação, vinha com uma lentidão, primeiro começa nos países de primeiro mundo e depois vem chegando no país de terceiro mundo. Por que, Carlos, você fala isso? Primeiro que novas demandas, nova necessidade. Eu tenho que me mexer para me adequar para esse momento. As coisas mudaram e nós temos que colocar na nossa mente. Coisas estão mudando e vão mudar. Então eu tenho que me adequar, eu tenho que ir conectando. E isso sim, bateu a porta. Isso não tem como você falar assim, não, vamos deixar. Não, você vai ter que inovar, você vai ter que se adequar, você que é um empresário, você que é um comerciante, você que está no ramo de serviços, você vai ter que se inovar. E também por quê? Porque as pessoas elas não querem mais ficar reféns de certas situações. Por isso que nós vamos analisar isso tudo. É o ócio criativo. Nós vamos pensar como evitar certas coisas, como evitar certos gatilhos, para evitar o que nós estamos passando nesse momento, para diminuir as consequências, diminuir as coisas, os reflexos. Então, eu acredito que a automação, a indústria 4.0, a internet das coisas, se conectar, pessoas que eram resistentes a se conectar, elas vão começar a repensar isso. Então, nós vamos viver uma aceleração. E outra coisa, além da indústria 4.0, vou dizendo da inovação, a gente vai ter no mercado de trabalho. A gente já vinha o contrato... um mercado apontando para uma diminuição de contratos CLT para um contrato pessoa jurídica para pessoa jurídica. A MEI é uma grande ferramenta para isso daí. Então, quando ela foi criada, ela não foi criada só para o pequeno empresário, ela foi criada por um lado também de prestação de serviço. Um exemplo, eu presto serviços na área de logística. Aí uma empresa vai me contratar, mas não como seletista, como na minha carteira de trabalho. Ele vai fazer um contrato, Carlos. Aí eu abro uma MEI, porque vai facilitar tudo isso. Eu abro uma MEI, a empresa me contrata. Carlos, eu estou contratando tal serviço seu. É um contrato CNPJ com um contrato de CNPJ. Isso vai aumentar. Vocês podem aguardar. E outra coisa, mais uma coisa, a qualificação. O mercado já apontava,
para profissionais qualificados, para o tipo de profissional que as empresas querem trabalhar. Isso vai, as empresas às vezes meio que apegando, não, mas agora vai aumentar a qualificação. Você vai ter que estar mais preparado, você vai ter que estar mais qualificado. Eu já falei, só vou dar só uma pincelada, conhecimento, habilidade, atitude, que o mercado está procurando. Agora a gente teve uma mudança para hard skill, soft skill. Hard skill são as competências técnicas, as soft skills são as competências comportamentais. Então vai ser um mercado que vai buscar mais esses profissionais qualificados. E esses profissionais qualificados vão ser os profissionais que vão ter o quê? Trabalho garantido! Então é isso. O profissional que hoje as empresas querem, o perfil de profissional qualificado vai ser os profissionais que vão ter trabalho. Então agora é hora de acelerar. Hora de acelerar para se qualificar, para você não ficar desempregado. Porque esse tipo de profissional que hoje as empresas estão buscando, um profissional qualificado, eles não vão ficar desempregados. Então, falando um pouco aí para vocês, falando um pouco aí do que será o mundo depois do coronavírus, e acredito que tem muitas pessoas pensando entre o ter e o ser. Como eu falei, a gente vinha numa bolha de consumismo, uma hora que abaixasse um pouco o consumismo, essa bolha ia estourar, ela estourou, e acredito que hoje tem muitas pessoas aí pensando se o que realmente está valendo a pena, se eu tenho que conquistar, ou se às vezes o ser meus relacionamentos, a minha família. Eu acredito que tem muitas pessoas hoje repensando. Ainda no Brasil nem tanto, eu acho que isso vai demorar um pouco, vai começar a surgir esses pensamentos, as pessoas vão começar a falar mais sobre isso daqui para frente, delongar mais sobre isso. E no Brasil ainda, vamos dizer assim, a gente não tem um impacto em nós, na população ainda do coronavírus, eu acredito que já tem, mas não muito forte, mas mais para frente nós ainda vamos ter muitas pessoas pensando nisso. Será que eu tenho que rever algumas coisas? Então fica aí para você, o pensamento, minhas opiniões sobre o que eu estou analisando esses dias, coisas que vão mudar e coisas que o mundo está apontando para algumas mudanças. Deus abençoe grandemente cada um de vocês que assistiu esse vídeo.